Salve, salve! Tá começando agora mais um programa Escurecendo as Ideias da TV Uneafro. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre saúde mental. Eu sou o Wellington Lopes e aqui nesse espaço, já pra gente começar como é de praxe, fazer audiodescrição. Atrás de mim tá uma prateleira cheia de livros com alguns prêmios da Uneafro Brasil. No centro tem uma TV com o logo da TV Uneafro. Nas laterais dessa estante tem uns tecidos com estampas africanas. Eu tô de calça azul, camisa branca, eu tenho a pele escura, o cabelo curto, tô de barba, tenho 1,69 m, tem gente que diz que eu tenho 1,70 m. E é isso. Bom, para começar essas ideias, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Quando a gente fala de saúde mental, principalmente na quebrada, a gente está falando de muita gente que vive, convive e que herda a violência como um método de existência. E não só como um método de existência, mas como isso pauta principalmente como as pessoas se veem individualmente e como elas se relacionam com os outros. Então, isso define muito a maneira como principalmente as pessoas pretas e pobres, né, nas periferias, lidam com pensar saúde e, consequentemente, saúde mental. Então, como a gente pensa saúde mental para essa população, sabendo que ela herda muitas sequelas das histórias que nossas famílias, nossas comunidades e as pessoas que se parecem com a gente herdam como modo de existir mesmo. Então, justamente por isso, a gente trouxe uma pessoa muito especial, não só especial porque ela entende sobre o assunto, mas ela é especial para o movimento que é a Uneafro Brasil, é especial como a profissional que ela é, e é especial para mim também, e com muito carinho, perguntar se você pode se apresentar para a gente. Claro, boa noite, estou muito feliz de estar aqui neste programa tão importante, né, para o nosso trabalho dentro da Uneafro, falar sobre assuntos temáticos que têm a ver com o nosso povo. Agradeço o convite mais uma vez e vou me apresentar, né? Sou Kátia Cipriano, sou psicóloga, né, mulher preta, periférica, nascida na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo. Hoje estou vestida com uma blusa branca, uma calça verde, estou com brincos de argola, um colar com alguns fios de conta e fios de contas no pulso esquerdo e uma pulseira de búzios no pulso direito. Meu cabelo está trançado nas laterais e com cabelos twist. E uso óculos azuis, né? Azul o aro. Estou de óculos. Acho que agora estou descrita. Bom, para nós começar já a trocar ideia sobre o assunto, né? Como eu trouxe um pouquinho na introdução, a gente sabe muito que a população negra ela herda muita violência. E o quanto isso caracteriza mesmo a maneira como as pessoas acabam se relacionando, né? No dia a dia, uns com os outros, como elas veem a si mesmos, né? E, te perguntaria, né? Como cuidar de quem sofre ou herda tanta violência, né? Você falando, eu me arrepiei. Me arrepiei de sentir, né? O quanto isso nos afeta historicamente, né, Well? Sim. É uma questão, ela na verdade sempre foi uma questão para mim, né? Sempre me senti violada em vários aspectos, porque eu tenho uma pele clara, como eu não falei na descrição, sou uma mulher negra, mas com a pele clara, porém com todos os traços, com toda a história, com todos os projetos de vida envolvidos no mesmo tema, né, que você traz aqui do nosso público. Então eu herdei o racismo estrutural. Eu só fui entender o que era isso depois de muitos estudos, e que a Uneafro me traz ali, né, amplia meu olhar a partir dessa própria experiência
enquanto mulher preta que entra no movimento negro, que vai entendendo as suas questões de sofrimento psíquico a partir desta relação com o movimento. E quando eu me inseri na universidade a partir da psicologia, né, que minha formação se deu a partir do movimento, né, quando eu entrei em 2007 com a bolsa e finalizei em 2011, eu adentrei um outro universo, tanto desde os cursinhos da Uneafro até o final da minha formação, eu fui compreendendo de forma mais complexa e de mais profundidade. Mas quando eu adentro a pós-graduação, inclusive, que foi o meu tema de monografia, ali eu entendi que politicamente, né, tanto a minha relação com o Uneafro quanto as minhas questões emocionais, elas perspassam a nossa população. E como lidar com isso? O que o racismo tinha trazido para a minha história de vida? Como eu me sentia diante da população? Como eu me relacionava com elas? Eram questões minhas. Só que eu queria entender melhor. E aí eu pesquisando isso, eu fui entendendo que nós, como pessoas negras e periféricas, nós estávamos sofrendo diariamente várias violências, mas que não conhecíamos este tema e este assunto. Sim. Então, a prerrogativa de que eu me formei nesta área e também as minhas próprias questões emocionais foram me levar a uma pesquisa para me aprofundar, para compreender. E a partir dali, abre-se uma proposta de cuidar dessa população, principalmente, né, interna do nosso movimento. Que aí eram questões comuns a todas nós, só que muito desconhecida. Porque quando a gente normaliza o racismo, né, nós não discutimos isso fora do movimento, né, no dia a dia, as pessoas não entendiam esse processo de quanto o racismo pode nos afetar, nos ferir, nos magoar, nos trazer tantas mazelas psíquicas e emocionais. Sim. É aí que eu entro com a questão de trazer outras propostas de ação para dentro do movimento. Eu lembro muito de um texto da Bell Hooks que ela chama O Amor Cura. E aí ela fala muito de um momento assim de como a gente pensa, né? Saúde ou pensa, né, as pessoas tratando com amor, carinho, aquelas pessoas que herdam relações de violência que vêm daquela relação escravocrata, né? O senhor agride o homem negro agride a mulher negra e o quanto isso acaba estruturando todas as outras relações, porque o espelho, a representação maior é aquela relação entre o senhor e o escravo, né? E o quanto a gente reproduz isso nas periferias enquanto um sistema de perpetuação, né, da violência. E aí é muito louco, né? Porque a gente olha para o Obará, né? E aí já fazer outra pergunta, né? Você falou um pouquinho sobre criar esse espaço de cuidado dentro do movimento. E aí a gente olha para o Obará e vê nele um espaço onde se cuida com carinho, se cuida com acolhimento e se cuida com autorreconhecimento, né? Como surge a vontade de criar o Obará? Você fez eu me lembrar de uma situação que me emocionou. A violência, e hoje, com mais propriedade, né, enquanto mulher, eu entendo que a violência é diária e que nós perpetuamos porque não sabemos nos amar, não sabemos nos cuidar, não sabemos cuidar do outro e respeitar, porque a gente perpetuou um sistema, né, de agressões, de uma falta de autoconhecimento e de propostas de auxiliar uns aos outros. E aí por que eu me emocionei? Porque eu lembrei de um fato muito difícil na minha pesquisa, que eu fiz uma leitura, né? E eu sempre falo dela, né? A Neuza escreveu Tornar-se Negros em 1983. Era uma mulher psiquiatra, negra, e ela, 10 anos depois, tinha se suicidado. Para mim foi a pior violência, que além de todas as outras, eu consegui, né? Nossa.
Foi muito difícil porque era uma mulher que eu me espelhei a partir da leitura e fiz e me inspirei a fazer uma pesquisa e falar desse tema do racismo e a violência psíquica. Que quanto a psique é afetada pela violência, o quanto nós nos ferimos a partir dali. Então, se nós já estamos perpetuando as perseguições e os dramas, como a gente vai modificar? Como Sim. a gente vai transformar, né, a vida das pessoas? Se elas precisam do oposto, se elas precisam ser amadas, se elas precisam ser acolhidas, se elas precisam entender o que é a violência psíquica, a falta de amor, Sim. porque o racismo faz justamente nós não nos aceitarmos, sermos violentos conosco. E isso, obviamente, está em vários graus, né? Desde aquele que sente e consegue conviver, como aquele que vai, né, desenvolvendo várias patologias, várias questões emocionais que chegam a um suicídio, uma doença que dá uma depressão profunda, uma sensação de isolamento, de solidão a um nível muitas vezes inimaginável ao ponto de uma pessoa chegar a esse nível. Então, eu só fiz uma hipótese que ela poderia ter se suicidado por conta do racismo. Não conheço a história dela pessoal, mas já que ela era uma pessoa importante para a sociedade, eu penso, movimento negro, nós, enquanto militantes e líderes, cada um de nós temos tanta potência, somos tão valiosos, como podemos perder os nossos pares para a doença que a sociedade impôs para nós, perpetuou historicamente essa violência? Só o amor faz essa magia da cura, porque a nossa é um com o outro, é um cuidando do outro. Foi assim que o Obará nasceu. Eu entendo o ser humano hoje de uma forma muito mais profunda, porque eu consegui somar não só a psicologia como uma prática, uma ferramenta, mas práticas integrativas que também eu carrego enquanto conhecimento, e também a espiritualidade. A gente enxergar o ser humano na sua integralidade, cuidar, entender e se aprofundar nesse olhar, porque ali pode ser que eu não esteja preparado para ir cuidar do meu todo, mas partes deste todo, se eu estiver cuidando, vai me ajudar a me, vamos dizer assim, me curar ou trazer autoconhecimento para que eu tenha desejos de buscar ajuda para além. Então são práticas que vão juntas trazer este acolhimento e este amor, que é o amor que eu entendo como a única ferramenta que é possível desconstruir tantas violências. Nós cuidarmos uns dos outros. E as práticas integrativas traz essa proposta, né? Que eu também trago como conhecimento a busca de conhecimentos ancestrais, de resgate de ancestralidade, que os nossos antigos, nossos ancestrais nos faziam, era isso, né? Cuidar da gente de alguma forma muito sábia, muito natural. Então isso tudo trouxe para mim essa força, talvez, para chegar a trabalhar outra proposta que seja a partir deste lugar, do amor, do acolhimento, do autoconhecimento e da cura, de uma forma holística. Acho que eu respondi. Você falou de uma coisa que me pegou muito, assim, né? Você falou da espiritualidade. E aí, te fazer outra pergunta também, né? Qual o lugar da espiritualidade nessa busca por equilíbrio, né? Por acolhimento, por amor? E aí, você tá com um fio de contas, né? Que lugar isso também ocupa na sua vida? Bom, falar em espiritualidade, para mim, é a minha potência primordial, né? Eu me conecto a quem eu sou a partir, por exemplo, de uma prática meditativa e resgato ali uma conexão, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, é estar se aprofundando nesta nossa essência. Isso traz uma cura e uma busca, né, de nos libertar, né, da mente muitas vezes tumultuada, de uma sensação negativa do dia a dia, de um processo que nós estamos acostumados diariamente.
a nos atropelarmos, né? A nossa mente sempre muito agitada, e isso me trouxe essa prática para a minha vida, além da massagem Ayurveda, né? A massagem que vem, né, de um resgate de saberes ancestrais. Aí você perguntou do meu fio de contas, que sou filha de Oxóssi, né? Sou filha de um orixá, que eu já nasci para ancestralidade. Eu sou filha de um orixá que me sustenta, que me dá energia para que eu consiga não só, né, lutar com relação às dores do mundo, mas às minhas próprias dores, né? Ele me traz essa potência, ele me traz essa percepção. Aí eu tenho uma cigana que ela veio do Oriente, todas essas forças me somam, né? Todas essas partes são partes de mim também. Sim. Então, quando nós olhamos para dentro, nós nos conectamos a essa potência mais poderosa, que é existir no mundo para além de tudo isso que nós vamos vivendo fora de nós. Tudo que aquelas pessoas nos colocam e depositam é o capital, é a correria, são as angústias de uma vida. Então eles, né, esse resgate, esta reconexão com a minha essência, ela ressignifica todas essas dores e esses sofrimentos. Por quê? Porque sem isso nós não somos quem somos, né? Sim. Sem você ser este ser maravilhoso que você é, né? Você não existe em outros corpos, você existe só neste corpo. Mas você tem uma ancestralidade incrível, maravilhosa. Cada um de nós temos a nossa. E quando nós nos reconectamos a isso, nós resistimos de uma outra forma, porque ela nos fortalece e nos conduz para um caminho do amor, por exemplo, do afeto, como eu trago dentro do Obará, a proposta do cuidar, a partir deste olhar integralizado. Então, sem esta percepção do eu, desassociamos a nossa mente, nós fazemos com que fiquemos divididos dentro de nós. Então, quando entendemos o todo, fica muito mais, vamos dizer assim, não é que fica fácil, porque a vida não vai ser fácil, porque nós estamos aqui para sobreviver, crescer, nos desenvolver, né? Mas fica mais leve. Sim. Então, o desenvolvimento humano, ele vai partir deste lugar. Quando você se reconhece, quando você se conecta, quando você tem um autoconhecimento mais profundo sobre você, o que você faz? Você começa a criar outras energias internas, outra energia espiritual em seu campo de vibração. Você começa a ressignificar, inclusive, as suas próprias angústias, que estão muitas vezes somatizadas, e lá no seu profundo do seu eu, do seu inconsciente, está guardado, escondido. Muitas vezes a gente força a engolir coisas que estão presas lá dentro. E aí a psicoterapia, as práticas integrativas e espiritualidades, ela faz o quê? Um cuidado não só da sua mente, mas do teu corpo, e também chega neste lugar mais profundo do inconsciente, a partir de práticas que vão te levando, né, para aliviar tanto sofrimento, e vem de encontro ao quê, né? A cuidar da sua saúde mental, porque o dia a dia nos sufoca. Sim. Então são estas as ferramentas que trazem o que você trouxe, que é muito importante. A saúde mental, ela só é possível se você está em equilíbrio. Se você consegue lidar com as suas emoções, se você consegue lidar com o seu dia a dia, a partir deste cuidado. Então, quando nós falamos de Obará, o que me vem? O Obará é um espaço de cuidados que me faz sentir que eu sou, né? Tenho a capacidade, né, de olhar para dentro e ter o apoio de alguém para que eu consiga fazer esse mergulho com este cuidado com o outro. Não estou sozinha, não vou navegar pelas profundezas das minhas sombras sem o cuidado de alguém que dá a mão, me dá o afeto, me dá este acolhimento. Então você não precisa ter medo, né, para fazer o autocuidado, você não precisa buscar fazer terapia com a psicoterapia ou um cuidado de uma prática integrativa com qualquer tipo de receio, porque nós vamos estar sendo cuidados pelo profissional, pelo terapeuta, por alguém na prática ou uma psicóloga, mas além disso, nós temos toda a nossa ancestralidade cuidando para que nós façamos a passagem da dor para o amor,
que é o autoconhecimento para cuidarmos com o amor dos nossos corpos, das nossas almas, da nossa vida, do nosso alimento, da nossa água. Então eles estão conosco com esta possibilidade. Quando a gente exclui a ancestralidade ou este eu mais profundo, a gente exclui principalmente uma cura natural, que é a cura da fé, do amor, da possibilidade de existir de uma forma leve, feliz, tranquila. A gente teve com a pandemia uma experiência nunca vista antes no Brasil, né? E que afetou todas as famílias brasileiras, todas as pessoas em vários níveis, né, de classe. E a gente sabe que esses níveis de classe determinam muito como essas pessoas vão se organizar para viver mesmo, né? Então a gente viu crescer números estratosféricos de várias doenças, né? E principalmente as doenças psicológicas. Vê muita gente com muita ansiedade, desenvolvendo depressão e outras doenças que acabaram afetando porque as pessoas deixaram de ter a rotina que tinham, perderam seus empregos, passaram a passar fome e passaram a enfrentar um contexto que, se elas já viviam, foi aprofundado durante a pandemia. E o Núcleo Bará, ele continuou trabalhando na pandemia, né? Assim como vários outros núcleos da Uneafro continuaram trabalhando na pandemia, entregando marmitex, entregando as cestas básicas, fazendo educação através de redes virtuais. Então, como o Núcleo Bará se adaptou a isso, e é muito louco, né? Também para amarrar com essa pergunta, pensar, né? Como esse contexto político aprofundou todos esses problemas que a gente já vivia, né? Dentro desse crescimento aí de tantos problemas de saúde mental que a gente tem enfrentado no Brasil de hoje, pandêmico, né? Sim, eu vou fazer uma fala muito simples, mas que Sim. vai gerar a respostas das outras questões que você traz. Nós somos o Neafro. Ser o Neafro é estar sempre à frente para tentar diminuir o sofrimento da nossa população, porque a nossa política, o nosso governo não está tão preocupado com os nossos. Então, sermos o Neafro é isso, né? Não pararmos e conduzirmos cada estratégia de luta para irmos para além daquilo que, né, basicamente as pessoas recebem, né? O Núcleo Obará sobrevive a isso como? Da forma como a Neafro faz, a gente se junta e se fortalece. Só que o Obará, ele fez de uma forma muito dinâmica, né, que foi a internet. Basicamente foi a sobrevivência que nós tivemos dentro desses espaços onde a internet podia chegar, né? Dentro da estrutura do Obará eram encontros em grupos, onde nós fazemos as trocas de massagens, de cuidado mútuo, né? Um com o outro, dar e receber, por conta de um resgate ancestral indiano, que a gente começou ali em 2018, lá no Quilombaque. Aí se estruturou em Núcleo Bará pelo fortalecimento das manas Bianca Santana e Vanessa Nascimento, em 2019. Chegamos em 2020 com a boa vontade de circularmos em todos os núcleos, levarmos esta prática de autocuidado para todos os espaços, mas a pandemia nos trouxe a realidade de ficarmos isolados. Então, a internet foi a grande ferramenta onde fazemos os encontros e os atendimentos, né? Porque além dos grupos, o atendimento psicológico também se dava presencialmente. Então, fizemos essa transição. E o interessante, o que mais assim me faz pensar o quanto nós temos essa questão de olharmos para o todo, né? E pensarmos, vamos tentar somar cada vez mais. Vamos tentar desenvolver estratégias para levar essa ferramenta de cuidado para fora do círculo dos quais as pessoas estavam ali junto inseridas do Obará.
E aí eu abri a estratégia de encontros virtuais de meditações de 3 vezes por semana para dar conta da angústia que as pessoas estavam sofrendo, muita angústia. A Uneafro cria o projeto Agentes Populares de Saúde e começa a pensar também em fazer uma equipe de psicólogos para atender mais pessoas. E eu, né, pensando em atendimentos individuais e grupos e tentando ter uma contenção assim dentro dos espaços para que a gente pudesse levar, mesmo de forma virtual, uma forma de escutar o outro, né, para ter este espaço de escuta qualificada com profissionais. Então a Uneafro ela tem, né, esse corpo de lideranças que se unem, pensam e estruturam estratégias. E o Obará não foi diferente. Né? Então, ao mesmo tempo que fortaleceram o Obará, trouxeram também essa possibilidade de ampliar a equipe de psicólogos e mais pessoas foram atendidas que não eram só vamos dizer assim, o perfil e o objetivo inicial do Obará, que era atendimento só dos militantes do Obará ou os colaboradores. E a rede se amplia em 2020. Porém, né, eu ainda não estava satisfeita, o que nós criamos ali? Criamos um grupo de formação para que as meninas que faziam atendimento psicológico e faziam parte das meditações e que já estavam preparadas para fazer o seu desenvolvimento pessoal, nós criamos um grupo de formação interna. Então, nós nos reunimos para estudar as práticas integrativas e ali a gente foi se preparando para 2021. Terminamos o 2021 com um grupo de meninas, né, que são meninas, outras um pouco mais maduras, mas no geral elas foram preparadas para dar continuidade em 2021. O interessante, Well, é que nós não estávamos preparados para 2021 sermos mais um ano de isolamento. Então a ansiedade multiplicou, as dificuldades psicológicas foram se somando. Sim. Né? O número de pessoas começaram a chegar e eu comecei a me sentir realmente despreparada para esse nível, né? Porque o projeto de saúde tinha um período, os psicólogos não conseguiriam atender, mesmo que fôssemos uma equipe de muitos, nós não conseguiríamos. Então, as práticas integrativas foi o que salvou, né, a contenção virtualmente de tantas ansiedades e tantas dores. Por quê? Aí eu vou ter que falar um pouquinho de cada prática, né? Para que vocês entendam. As meditações, elas são reuniões em grupo onde nós fazemos um trabalho de encontros semanais e agora uma vez por semana, onde este espaço de cuidado psicológico e ali as pessoas também são, né, fortalecidas pelo grupo de mulheres, a grande maioria. Fizemos práticas integrativas como o Reiki, como a radiestesia e práticas complementares, né, no caso. Porque o Reiki é uma prática integrativa, a radiestesia é uma prática complementar, o atendimento de tarô com algumas manas. Para quê? Para que nós tivéssemos estratégias de acolhimento de toda essa população que chegava até nós lá no início de 2000, ainda nós estamos em 2021, mas no início deste ano, e abrimos esta possibilidade para as pessoas terem apoio que fosse energético, de orientação, de uma escuta, de uma acolhida. E este acolhimento foi dando resultados extremamente positivos. E aí, falando de resultados também, né? Todas essas meninas que vieram no Núcleo Obará fazendo um autocuidado por um período de mais de um ano e meio, quase 2 anos, elas também queriam retribuir para a sociedade tudo que elas receberam do Obará. Então, essas meninas também tiveram resultados com excelência, né? Porque elas saíram de um processo de adoecimento se cuidando, né? Tendo um autocuidado, tendo um projeto de atendimento de psicoterapia com as práticas e entenderam que a força maior era justamente esta troca, né? Que tanto você dá quanto você recebe, você amplia e multiplica a rede de cuidados. Então eu entendo que desde o início do Núcleo Obará até agora,
O que eu posso dizer? Que neste período todo nós conseguimos ampliar a rede, né? Hoje nós temos parceiros, né? Tem uma universidade que é a Unixu, que é parceira nossa, que também faz esses atendimentos para que nós também auxiliem neste cuidado, né, de atendimento com os nossos núcleos e a população no geral que chega até nós. Nós temos de 15 a 16, ou talvez um pouco menos hoje, que são voluntários psicólogos que trabalham conosco, profissionais da saúde mental, temos profissionais que atuam dentro do Núcleo Bará, né, com essa perspectiva de atendimento, ou a preços populares, ou voluntariado, enfim. Então, nós conseguimos, neste ano de 2021, abrir o leque, né? Fizemos também uma parceria com um projeto chamado Projeto que recebeu o Fundo Elas, e nós atendemos 120 mulheres em 3 meses, né? Com as práticas integrativas e com grupos de psicoterapia, com as mulheres negras militantes, abrindo espaços de cuidados com esta proposta, né, mais afetuosa, com esta proposta de acolhimento, com essa proposta de entender, né, o sofrimento da população e da nossa militância com este desenvolvimento. Então, acredito que o Obará conseguiu atender não toda a nossa demanda reprimida, mas quase ela se finaliza aqui neste final deste ano, com um número de pessoas que ainda aguardam, mas não tão alto. Sim. E eu entendo que nós ainda temos muito a se desenvolver, muito ainda a aprimorar, né? Eu estou coordenando este núcleo e estou atendendo hoje mais pessoas internas, e essas pessoas externas, né, que são voluntários, atendem uma galera que vem de outros espaços, mas no geral este adoecimento ele é um adoecimento coletivo. Então não sou só eu que estou ali atendendo, que estou oferecendo. Eu também preciso ter a consciência que eu preciso me cuidar. O adoecimento do isolamento ele foi no nível de desorientar a população. E nos desorientar é justamente, eu entendo, como um projeto político também. Sim. Né? Porque assim nós vamos ficando à deriva numa sociedade onde a política não nos acolhe, e nós da UNEAFRO temos esta ferramenta, né, da militância para nos inserir onde nós não estamos, né, incluídos, né, nesse lugar. Exatamente. Acho que muito dessas práticas que tem no Núcleo Obará, na verdade muito não, né? O Núcleo Obará, ele reproduz tudo que a gente aprende com a educação popular, né? Essa coisa do fazer e do voltar e dar algo em troca que se aprendeu nesse lugar, né? E uma coisa que o Paulo Freire nos ensina muito, assim, eu não sei também se eu já falei isso em outro programa, mas que eu acho que é muito, muito educador mesmo, assim, uma característica do movimento negro, e esse pensamento do Paulo Freire cabe muito, assim, para descrever essas práticas que você traz das meninas que entram no núcleo, que depois de um tempo passam a se voluntariar e criar práticas de autocuidado, essas estratégias também de poder criar formas de atendimento que possam acolher mais pessoas, tudo isso são uma forma de letramento, né? E esse letramento ele só se dá quando você conhece o mundo que te cerca, né? O mundo que está ao seu redor. E você começa a se letrar através desse ambiente, desse contexto, das pessoas que se conectam a você e que criam redes de relações, né? Então, o Núcleo Obará ele criou várias redes de relações que se conectam e que cuidam de quem cuida, que criam práticas que ensinam o movimento a perceber o que é acolhimento, autocuidado, como poder pensar o outro, não só na busca desesperada para mudar o mundo, mas entender que a gente não muda o mundo doente, né? Isso é fundamental. Eu acho que
Se a gente pode pensar a educação popular no centro do que a gente pensa de movimento negro, a partir da UNEAFRO a gente pode dizer que o Núcleo Bará ele ensina o movimento negro a se educar, a se cuidar, né? Nossa, que bonito! Bom, muito bonito. E acho que a gente conversou muita coisa, mas infelizmente a gente está caminhando para o final. Perguntar se você pode deixar um recado para quem está assistindo, você que é jovem, você que não é jovem, mas precisa se cuidar também e que está acompanhando nossos programas e está curtindo. Acho que talvez você precise ouvir alguma coisa que, claro, tudo que você ouviu te fez sentido, mas deixar um recadinho final. Eu queria agradecer, né? Primeiro por estarmos aqui falando sobre saúde mental, sobre essas práticas integrativas, sobre como esse núcleo se construiu, está se construindo, né? Porque ele está num processo ainda de desenvolvimento como todos nós, né? Então, nós somos pessoas dentro do núcleo com faixas etárias diferentes, estamos sempre buscando se resgatar não só no seu auto, né, numa autoanálise, mas também olhar o todo e entender que você faz parte disso, né? Então, quando eu falo de formação de ervas, que também eu esqueci de citar, que é um resgate de um saber ancestral, e que uma das meninas veio muito jovem, né? E ela veio com este conhecimento já internalizado por ser uma pessoa altruísta, por também ter passado pelo cursinho da UNEAFRO e querer voltar também para fazer este trabalho conosco e estar junto conosco, e as meninas que fazem todas essas práticas, todas essas situações, me faz acreditar que nós temos muitas lutas, mas também temos esperança, né? Então, quando a gente pensa no outro com um olhar, né, onde o outro se sinta bem, né, ele se sinta acolhido, é um sentimento que vai gerar outras perspectivas Sim. no outro, que não seja só, né, dos embates do dia a dia, de uma rotina difícil e dura, mas também entender que ele é humano. É essa humanidade que falta nas nossas vidas e que dentro do bar a gente tenta expressar isso de alguma forma, né? Seja no atendimento, seja numa oferta de um acolhimento ou até de uma receita de um banho, né? Como que você pode fazer esse banho ou esse chá ou um escaldapé, enfim. São várias maneiras, mas que se você inserir na sua vida, na sua prática do dia a dia, na sua prática diária, você vai olhar e se cuidar com afeto e com amor e vai começar a trazer isso para a sua vida e também reproduzir isso. Como você trouxe, né? O Paulo Freire nos traz o quanto é importante, né, este conhecimento. Então, a UNEAFRO ela vem, né, nessa pauta de conhecimento e de saúde para dentro de uma forma que nós não tínhamos antes. Mas para quê? Né? Para quê que nós temos essa ferramenta? Para que todas as pessoas também sejam contempladas. Mas é óbvio, né, que o tempo das coisas para que elas alcancem e sejam compreendidas às vezes demora um processo, porque as psicoterapias e essas questões, tanto de olhares integralizados, de ofertas de saúde a partir de uma erva, fazer meditações, o que são essas práticas? As pessoas não entendem, não aceitam, rejeitam, ou entendem, mas não querem, têm medos. Eu entendo que o tempo das coisas estão amadurecendo e as pessoas estão sendo percebidas e sentidas por conta do adoecimento. Então, o adoecimento psíquico ele vai trazer para nós, né, um sintoma, mas ali é o humano pedindo o acolhimento de outro humano, não é? Sim. Então, quando a gente olha com um olhar humano, faz toda a diferença. Então, eu entendo isso como uma prática de viver que precisa ser vivenciada por todos nós, por todas, todes, enfim. Nós precisamos levar este caminho de luz e de amor para dentro de nós. E quando a gente está iluminado, a gente ilumina o ambiente e as outras pessoas e tudo vira uma outra energia. É essa a proposta que eu tenho. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Muita luz e muito axé para todos nós. Gente, vocês que curtiram o programa, que assistiram do começo ao fim, não se esqueçam de deixar seu comentário aqui embaixo, curtir, compartilhar, manda para sua avó, para sua mãe, para sua tia, para quem você acha que deve assistir e que sem dúvida vai se sentir muito tocada por esse tema. Valeu, muito obrigado e é nóis!